Oiê, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como criar um post do zero, tá? Então, um post, ele precisa ter algumas camadas. Quando eu fazia pintura em tela, a gente tinha que começar pelo fundo. Porque a professora fala assim, por exemplo, era uma paisagem lá com jardim. Ela falava, não comece pelo jardim, senão vai borrar tudo. A gente tem que começar pintando o céu, fazendo um fundo verde. Depois a gente ia chegando ali com os efeitos, com o toque final, tá? Então tinha um esboço primeiro, né? Para depois a gente chegar ali com os outros detalhes. E para o post eu trago a mesma coisa, né? Tem uma sequência, tem uma camada, né? Algumas camadas que a gente precisa seguir para montar um post do zero. Então é parecido com a cebola, né? Ela vai tendo camadas ali. Então a gente vai descascar o nosso post aqui. Qual que é a primeira camada? Primeiro passo que você vai fazer para criar um post. Vai pegar um fundo, escolhe um fundo que você se agrade, tá? Que seja uma cor que te agrade, ou que seja da sua paleta. Então você vai lá em fotos, digita lá texturas ou digita a cor da sua paleta e vão aparecer algumas opções. Daqui a pouco eu vou criar um post aqui do zero com vocês, tá? E daí qual que é a segunda camada? É o texto, né? O conteúdo. Então você montou seu calendário, montou ali o que você vai postar naquele dia, qual que é o conteúdo. Então você vai pôr o texto ali primeiro, depois do fundo, né? E qual que é a terceira camada, o terceiro passo? Você vai escolher as imagens e os elementos para estar colocando ali no seu post, tá bom? Então, as imagens e elementos não são os primeiros. Eles são os terceiros. Primeiro o fundo, depois o texto, depois imagem e elementos. E, por fim, a quarta camada são os efeitos, né? Efeito no texto, na imagem, você vai colocar sombra, tá? Você vai daí a parte do embelezar o post, tá bom? Então, agora eu vou criar um post com você aqui. A gente vai criar aqui um post para Instagram, tá? Eu vou criar de uma frase que eu vi aqui num livro, que eu gostei muito dela. Primeiro, qual o passo que eu vou fazer? Eu vou em fotos, vou digitar aqui texturas. E vou escolher um fundo aqui para estar fazendo, né? Colocando essa frase. Então, eu vou colocar esse fundo rosa aqui, por exemplo. Ótimo, escolhi o fundo. Agora eu vou pôr o texto. Então, eu vou escrever a frase. A frase é uma ideia boa no mundo é melhor do que uma ideia perfeita na cabeça. Então, a frase, eu vou ajustar dentro do... Aqui eu vou centralizar e deixar dentro do quadradinho pink lá o texto, tá? Aí, centralizei. Ótimo. Agora eu vou pôr a cor, né, que for da minha paleta, por exemplo. Vou deixar ela no cinza aqui. Ótimo. Agora eu vou pôr os elementos, tá? Elementos, imagens. Então, vamos lá. Ideia. Vou colocar algumas lâmpadas aqui assim. Então, você vai poder colocar elementos ou imagens agora. Agora que você vai enfeitar ele, tá? Ótimo. Agora, o que você vai fazer por último? Vai colocar efeito no texto ou nas fotos. Então, eu vou pôr aqui um sombreado no meu texto, olha. Tá? Por um sombreadinho aqui. Acho que eu vou aumentar o tamanho dessa letra. E aqui eu vou diminuir o espaçamento entre linhas. Ótimo. O post ficou pronto, tá? Então, você vê que eu segui aqui camadas. Daí é só baixar e postar o seu post, tá bom? Espero que tenha gostado aí do passo a passo.